E tivemos mais um ataque de drones e mísseis russos contra a Ucrânia hoje, um pouco menor do que o de ontem. Hoje foram 124 drones e mísseis, também um ataque grande no final das contas, mas não teve nenhum grande resultado. E ao contrário, a ponte aqui em Kremenchuk, que havia sido atingida por um drone ontem, foi reaberta, hoje já está plenamente operacional. Bom, os ucranianos atacaram aqui na região de Donetsk, a região temporariamente ocupada de Donetsk, com drones e mísseis aqui, agrupamento de tropas russas nessa região. E também teve um posto de gasolina pegando fogo aqui. Agora, a gente não sabe se foi um ataque ucraniano isso, ou se meramente foi um acidente lá na Rússia, não dá para saber. É perto da Ucrânia, pode ter sido um drone ucraniano, talvez visando alguma outra coisa, que acabou atingindo esse posto de gasolina aqui, né? Fora isso, na linha de frente, o comandante das forças ucranianas falou que os ucranianos ganharam 5 vezes mais território do que os russos perderam ao longo do mês de agosto, que está de acordo com o que a gente está vendo, né? Os ucranianos têm feito contra-ataques em várias posições da linha de frente e avançado em vários pontos, inclusive deixado os russos em situação muito ruim em alguns desses pontos. Ainda há alguns avanços russos, mas são cada vez mais fracos, né? A grande questão é, vai haver a grande ofensiva russa de outono, a gente não sabe, né? Do ponto de vista diplomático, vai ter um grande encontro entre emissários americanos e europeus sobre as novas sanções à Rússia que devem seguir a partir daqui. Tomara que europeus e americanos consigam chegar numa boa medida de sanções aí. É muito importante aumentar as sanções para a Rússia, inclusive para outros países que compram petróleo da Rússia, como o Brasil. De ontem para hoje teve um ataque com 142 drones russos contra a Ucrânia e foram eliminados 112 drones em todo o país, ou seja, ainda sobraram alguns 30 drones, em torno de 30 drones. 7 locais resultaram em ataques russos, né? Mas hoje, de ontem para hoje, não teve nada sério nesses ataques. O que a gente ainda está vendo são as imagens e consequências do ataque que houve de anteontem para ontem. Foi um ataque muito grande, como a gente falou no vídeo de ontem. Essa daqui é a primeira-ministra da Ucrânia mostrando a sala dela lá no gabinete de ministros da Ucrânia, que é a parte do prédio do gabinete de ministros da Ucrânia que foi atingido pelos drones russos de anteontem para ontem. Um absurdo, sem dúvida alguma, um prejuízo enorme. Isso aqui é um prédio histórico, fica bem no centro de Kiev. É lógico, a Ucrânia vai reparar isso daqui, vai estar em breve tudo operacional, como é tradicional, mas, de qualquer forma, um ataque absurdo, né? E, infelizmente, como a gente falou de anteontem para ontem, houve 2 mortes nesses ataques, né? E a morte foi a Victoria Grebenuk, que é a diretora do programa 100% Live na região de Kiev. Esse programa apoia pessoas com AIDS e tuberculose em comunidades vulneráveis na Ucrânia. E ela foi uma das assassinadas com o drone russo junto com o filho dela. Ela tinha um bebê que também morreu, infelizmente, ontem. Foram as 2 vítimas do ataque de anteontem para ontem, né? Muito triste isso. Ataque contra civis e coisa e tal, sem nenhuma lógica, né? Bom, e a gente falou ontem também que essa ponte aqui em Kremenchuk foi atingida, é uma ponte pêncil, né, uma ponte móvel, que ela levanta para passar navios e coisa e tal, e havia o risco dela ficar danificada. É uma ponte importante ali para a região, para o pessoal da região de Kremenchuk, e ela passa carros na parte de cima e na parte de baixo passa a linha de trem, né? Então, ela chegou a ficar fechada, mas ficou menos de um dia fechada. Em um dia eles conseguiram restaurar a ponte, ela já está operacional novamente, já está passando trânsito tanto de trens quanto de carros ali na ponte. Uma boa medida, né? Uma boa notícia isso. Bom, os ucranianos também fizeram alguns ataques de ontem para hoje, principalmente ali na região temporariamente ocupada de Donetsk, né? Como a gente vem falando, existe a suspeita de que os russos vão tentar uma ofensiva de outono, então seria justamente aqui na região de Pokrovsk, Minograd. Algumas pessoas dizem que eles vão tentar fechar esse cerco aqui, vir aqui a partir de cima aqui de Lima, tomar Sloviansk, coisa e tal, e ao mesmo tempo daqui vir por aqui. Mas eu não acho que eles vão conseguir isso, eles não têm capacidade para fazer isso tudo. Agora, fazer um grande puxão em direção a Pokrovsk e Minograd, talvez eles consigam fazer. Não sabemos se vão ter sucesso, mas é possível que eles estejam tentando isso mesmo, né? E daí parece que tem muitas tropas aqui em Donetsk e Makivka, que seriam os locais de preparação, e os ucranianos exatamente estão dando aquela massageada legal nas tropas russas aqui.
Então isso aqui foram drones que atacaram locais de concentração de tropa ali em Makivka e Donetsk. E aqui, pela manhã, teve mais uma grande explosão na região de Orlivka. Também é aqui nessa região aqui, ó, Makivka, Donetsk, Orlivka, é aqui, ó. Teve uma grande explosão aqui também, justamente hoje cedo. Segundo estão dizendo, isso daqui seria um míssil, tá? Não está claro o que causou a explosão, se foi um drone ou se foi um míssil, mas estão achando que foi um míssil. E mais uma vez, o mais provável é que isso seja para tropas, concentração de tropas russas ali na região. Não temos ainda informação sobre o que seria o alvo desse ataque, né? Bom, também teve isso daqui, ó. Isso daqui é um posto de gasolina lá em Briansk que teria pegado fogo de ontem para hoje. Então a gente está falando aqui no norte aqui da Ucrânia, na verdade na Rússia, na parte acima da Ucrânia, um posto de gasolina que teria pegado fogo. E, bom, ninguém está dizendo exatamente se foram os ucranianos. O Igor Shultz está dizendo aqui, ó, que os ucranianos explodiram um posto de gasolina em Klimovo, na região de Briansk, mas, sinceramente, não sei se é verdade isso. De qualquer forma, o incêndio houve, a explosão houve. A dúvida é se foi um acidente natural ou se teve mesmo um drone ucraniano atingindo o posto de gasolina, né? De qualquer forma, é menos um posto de gasolina. Aliás, em Briansk também está tendo falta de combustível. Em várias localidades da Rússia está com falta de combustível, então, de certa forma, não deixa de ser uma coisa positiva isso daqui, né? Bom, além disso, teve um helicóptero russo Mi-8 que caiu na região de Voronezh, tá? Mas isso daqui não foi os ucranianos atingindo, ele teve uma pane mecânica e caiu. De qualquer forma, menos um helicóptero russo aí para atazanar os ucranianos. Helicóptero Mi-8, embora seja velhinho e coisa e tal, ainda é muito usado nessa guerra, ainda é muito usado pelos russos e parece que estava tão velho que caiu de podre, né? Quebrou sozinho a coisa, né? Enfim, deu uma pane mecânica e acabou caindo ali em Voronezh. Menos um helicóptero já é uma coisa positiva. Bom, falando sobre a linha de frente, o Liuano fala aqui sobre a campanha ucraniana para destruir defesas antiaéreas russas ali na região da Crimeia e também da região temporariamente ocupada da Rússia, né? Nos últimos dias a gente tem visto várias operações desse tipo, muitos ataques contra unidades de defesa antiaérea russa por aqui, né? E a ideia justamente é limpar os céus para permitir o uso de drones Bayraktar e bombardeios e talvez até as unidades de avião mesmo, né, o F-16, né? Então aqui mostra vários ataques aqui, várias coisas que estão sendo feitas com, inclusive o próprio Bayraktar. O Bayraktar é aquele drone de fabricação turca que foi muito útil no início da guerra, mas ele começou a ser atingido com facilidade pelas defesas antiaéreas russas, então o uso dele acabou ficando mais limitado devido às defesas antiaéreas russas, né? Mas agora, com essas defesas sendo destruídas, eles começam a ser mais usados agora, começam a ter mais vantagens agora, né? Aqui outros navios russos que também foram destruídos ali pelo Bayraktar, justamente usando esse tipo de proteção agora, né? Aqui tem a imagem de todos os locais em que foram eliminados aqui sistemas de defesa antiaéreo aqui na região sul da Ucrânia e também na Crimeia. Então essa é uma excelente notícia, isso parece ser estratégia ucraniana, né? Aqui mostrando vários desses pontos que foram destruídos para permitir a dominância aérea pela Ucrânia através dos drones, né? Então está dizendo aqui, ó, mudança de condições, os drones retornam a ter dominância na região ali da Crimeia. Esse ataque da defesa antiaérea, essa supressão metódica de defesa antiaérea, está pavimentando o caminho para a nova campanha de Bayraktar e um retorno bem glorioso, né? No início da guerra, esse drone performou muito bem, destruiu muita coisa, muitas defesas russas, mas uma vez que a Rússia aumentou a defesa antiaérea, esse drone, a assinatura de radar dele é muito grande, né? Ou seja, é muito fácil de ser visto no radar e se tornou um alvo fácil, né? Levando a uma redução dramática no seu uso. As condições agora mudaram e a Ucrânia ganhou de novo essa dominância sobre a região, degradando a cobertura de radar russa, enquanto mantendo a produção doméstica de Bayraktar com a cooperação turca. A Turquia montou uma fábrica de Bayraktar dentro da Ucrânia. Essa combinação garante que Kiev tenha não apenas a liberdade, como as ferramentas, como a liberdade para jogar elas em grande escala e fazer um ataque bastante danoso aqui na Crimeia, né? Ótima indicação aí da estratégia ucraniana.
Bom, o comandante-em-chefe, o Syrskyi, reporta que as forças ucranianas ganharam 5 vezes mais território do que perderam em agosto, né? O mês de agosto foi um mês em que a ofensiva russa parou completamente, não conseguiram avançar nada. Pequenos avanços, coisa muito pequena, ao passo que a Ucrânia começou a fazer vários contra-ataques em várias regiões da linha de frente, né? Não houve nenhuma grande contraofensiva ucraniana. Via de regra, a linha de frente continua basicamente do mesmo jeito que está desde o início de 2025. Na verdade, desde o final de 2022 ela não muda praticamente nada, só muda detalhes. De qualquer forma, nesse último mês os ucranianos avançaram 5 vezes mais do que os russos, né? No frente de Prokopsk, sozinho, a Rússia concentrou seus esforços em torno de 350 ataques que foram repelidos na semana passada. Em agosto, enquanto nós perdemos 5 km², a Ucrânia ganhou 26 km², isso contando a todos os pontos da linha de frente, né? Então, uma excelente notícia. A grande questão a Rússia não está conseguindo mais atacar, já está fragilizada ou ela está guardando forças para fazer um grande ataque agora no outono. Essa é a grande questão, nós vamos ter essa resposta em algum momento, né? Lembrando que no final de setembro, início de outubro, já começa a temporada das chuvas lá na Ucrânia, e que eles chamam de temporada da lama, em que fica praticamente impossível você fazer qualquer operação mais séria lá, de qualquer grande ataque sério, né? Então, se alguma coisa for acontecer ainda, o mais provável é que aconteça agora no início de setembro. Já está no dia 8 de setembro, 1/3 de setembro quase já foi, né? É pouco provável que no final de setembro eles tentem alguma coisa, mas vamos ver o que vai acontecer. O Polevolan não publicou ainda os mapas dele até esse momento, então, mas de qualquer forma, como eu falei para vocês, não tem nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.